Olá pessoal, bom, falar um pouco aí sobre a minha ação investigativa do estágio. A minha proposta era aplicar dois tipos de experimento, investigativo e tradicional, para posterior comparação. E sobre o experimento investigativo, é um experimento onde eu me foquei mais na aplicação do experimento, me baseei num artigo de Maria Cristina Azevedo, onde ela coloca uma sequência de etapas para a aplicação de experimentos investigativos. Só que lá ela coloca a sequência de etapas para aplicação de um laboratório aberto, e eu na verdade apliquei num experimento de nível 2 de grau de abertura, um pouco mais fechado, mas sem problema nenhum também, não vi nenhum problema nisso. Sobre o experimento, mais pertinentes, um ponto pertinente é sobre a interferência do aparato experimental na elaboração, na elaboração de um raciocínio dos alunos. Por quê? Porque o professor, nesse tipo de experimento, o professor propõe uma situação, um problema, e os alunos têm que buscar uma solução, né? Ou seja, eles acabam criando um raciocínio primeiramente fechado para essa solução, depois vão buscando as informações necessárias. Primeiro, o raciocínio ele tem que ser ele deveria ser fechado já, né? E na verdade o experimento acaba fazendo com que eles busquem uma relação entre a informação que eles precisam obter e o uso do aparato experimental. Então o que acaba fragmentando, para muitos acabam fragmentando esse raciocínio, mas que também chega lá no final do processo eles acabam fechando. Isso acaba se fechando, mas no início ali acaba ficando um pouco fragmentado. Alguns ainda em determinadas etapas eles ainda não sabem realmente ou não conseguem entender para onde estão indo, né, o que estão fazendo. Outra questão é que nesse experimento eu também percebi sobre as etapas, né, eu percebi que pelo menos duas etapas elas se combinaram. Por quê? Porque, como eu falei, lá essa sequência de etapas foi para um laboratório aberto, né, a autora propôs com um laboratório aberto e eu apliquei com um experimento um pouco mais fechado. Então, pelo menos duas etapas se combinaram, até pelo fato do tempo da aula, também pelo fato de já ter um arranjo ali experimental já pré-construído ali para eles, né, para os alunos. Então acabou pelo menos duas etapas se combinando ali. Uma outra questão é a análise, que a autora acaba restringindo a análise a uma etapa específica e a algumas informações. O que eu percebi é que essa etapa de análise, a maneira como ela colocou ali na aplicação desse experimento, praticamente passou despercebido. E também percebi que a análise é um processo inerente a toda atividade. Ela não precisaria estar restringindo isso aí a uma etapa, mas de repente ela restringiu também porque lá se trata de um laboratório aberto, tá? O que não aconteceu ali, no que eu apliquei. Bom, sobre o experimento tradicional, é um experimento que já não tem a mesma é um experimento fechado, né, totalmente fechado, não tem a abertura que o experimento investigativo tem, e por isso a ação dos alunos é simplesmente executar um roteiro ali pré-estabelecido. O diferencial fica realmente apenas na manipulação do aparato experimental e os imprevistos que acontecem ali, né, na manipulação do experimento. E também a percepção de outros fenômenos ocorrendo junto, então tirando eles um pouco da teoria, né, que eles têm ali no dia a dia da escola. Um ponto ali que destacou bastante foi também duas questões qualitativas que eu propus para eles responderem, que era sobre o funcionamento do termômetro, né, porque esse experimento tradicional era um experimento, era o funcionamento da a construção de um termômetro caseiro, né, com garrafa PET e um tubo transparente. E uma das questões qualitativas, elas tratavam justamente o funcionamento do termômetro. Então, os alunos tinham que responder sobre o funcionamento baseado nos conceitos de temperatura e calor. O que ocorreu
é que eles acabaram respondendo sobre o funcionamento do termômetro baseado nos conceitos de dilatação térmica que a gente tinha visto e revisto bastante em aulas anteriores. Tinha até feito um experimento, um experimento investigativo sobre dilatação térmica. Então eu percebi que isso ainda estava bastante vivo ainda na cabeça deles. Eles acabaram respondendo baseado no conceito de dilatação térmica. E até o conceito de temperatura e calor foi um conceito que a gente tinha visto apenas na aula anterior, e estava vendo de novo na aplicação do experimento. E o que acabou não ocorrendo ali essa relação deles com temperatura e calor. Bom, no outro vídeo eu continuo.